Sejam muito bem-vindos ao Eslen Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, eu sou médica psiquiatra. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é neurodesenvolvimento. E para isso eu trouxe minha amiga de mestrado, Aline Dall'Acqua, neuropsicóloga, psicóloga, mãe, professora, supervisora, professora da pós-graduação do Einstein de neuropsicologia. E muita coisa, né, Aline? Não dá pra parar, né, Ju? Obrigada pela oportunidade, pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigada por você ter vindo lá de São José dos Campos, ter deixado sua filhinha lá para poder bater esse papo. Aline, conta uma coisa para mim. Você fez pedagogia e depois você foi fazer psicologia? Ao contrário. Primeiro eu fiz psicologia, aí eu sempre amei muito educação e queria muito trabalhar com isso. E aí eu fiquei desempregada na psicologia, saí do RH, aí a minha irmã falou assim... Faz pedagogia. Quem faz pedagogia nunca fica desempregado. O professor nunca fica desempregado. Aí eu fiz pedagogia. E aí nem segui essa linha diretamente, né? Dei aula, mas mais na parte de fazer estágio. Depois eu voltei para o consultório. Aí foi fazer a parte de neuropsicologia. Fui fazer transtorno alimentar na USP. E aí depois eu fui caminhando e fiquei só na neuro. E agora você faz muito essa interface consultório, queixa do paciente, dos pais principalmente, e escola, né? Você é essa profissional que está nos dois ambientes, né? Que conversa muito com os pedagogos sobre o comportamento da criança na escola. Você ainda faz bastante essa... Tem que fazer, né? Seu trabalho exige isso, né? Exige. Tanto a conversa com a escola, né? E se o paciente tem alguma suspeita de dificuldade de interação social, como a escola é um ambiente que tem muita criança e é um ambiente dele, nato, a criança é ela ali, né? Então, geralmente, eu vou observar também. Então, acabou que... Tudo no final se conectou, né? Sim, fez sentido a sua formação. Aline, começa explicando, pessoal, o que é neurodesenvolvimento? O que significa essa palavra? Neurodesenvolvimento é o processo de maturação do cérebro, né? E de desenvolvimento do corpo, que começa desde a gestação até a fase adulta, tendo sua maior fase de maior relevância na infância. Então, contempla tudo, o desenvolvimento da atenção, da memória, da função executiva, do corpo em si... É como se fosse o desenvolvimento global ali de uma criança. Eu acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo que é mãe, que é avó, já acompanhou o crescimento de uma criança. Tem algumas idades que a gente espera algumas evoluções, né? Então, tem a idade que a criança começa a comer, se alimentar. Tem a idade que a criança começa a sentar, engatinhar, falar. Então, tem certas idades que a gente considera que é típico ali que aquela criança faça aquela atividade. Existem esses marcos tão bem delimitados assim, Aline? Ou a gente precisa entender a criança naquele contexto e cada criança tem um momento ali para se desenvolver, para começar a falar, para começar a andar? Como que na neuropsicologia você avalia isso, assim? Os marcos do desenvolvimento, eles são, sim, muito importantes, né? A pediatria acompanha muito isso, mês a mês, do bebê. Claro que cada criança tem seu tempo e a gente tem que lembrar que cada criança ela é uma esponja. Então, o que ela faz, o estímulo que ela tem, o meio que ela está inserido, tudo tem que ser considerado. Né? A gente passou pela pandemia e foi um período muito desafiador no consultório, que eu falo que a gente teve que avaliar os filhos da pandemia. Então, a criança estava privada de escola, privada de família, foi aquele auê, aquela coisa bem restrita e que ocasionou muito atraso nessas crianças e a gente ficava, ela tem algum transtorno do neurodesenvolvimento ou ela não foi estimulada para conseguir desenvolver? Então, a gente tem sim que levar o meio em consideração, onde ela está inserida, o que está acontecendo com ela. E cada criança tem o seu tempo, mas não espere. Então, se tem alguma dúvida, algum atraso, a gente precisa buscar ajuda, né? E isso a gente vai muito contra o que a nossa pediatria clássica falava lá atrás. Né? Espera 5 anos. E aí, se ele não falar, aí você leva no fono. Hoje... Isso, assim, é considerado um crime com uma criança. Porque, pensa, se a infância tem 12 anos, eu deixei ela 5 anos, praticamente, sem falar, porque começa a balbuciar, a formar as primeiras palavrinhas com meses. Eu perdi muito da infância e da interação e dessa criança se expressar e interagir com o mundo, porque a fala, por exemplo, né, é o nosso maior meio de comunicar, de ser, de estar, de fazer aquela questão acontecer. Então, hoje, é muito oposto disso, né? A ciência, ela estudou e traz os artigos relevantes para a gente que não espere. Intervenha. Não espera fazer um atraso maior ainda para pôr numa físio para estimular um andar. Não espera mais tempo ainda, 5 anos, para a criança começar a falar. Então, a gente, para quê? A troco de quê?
Tem algumas idades, assim, que você chamaria atenção para um pai, para uma mãe que tá esperando um bebê ou que tá com um bebezinho pequeno? O que você acha que é importante todo pai e toda mãe perceber, assim? Se a criança vai desenvolver fala, até que idade, em que momento que realmente precisa ter uma preocupação, né, para levar para uma avaliação com um neuropsicólogo, com fono, com essa equipe multi, assim? Quais que são as idades, assim, que você acha que são as principais? Se a gente pega a questão da fala, uma criança de 2 anos que não fala já é muito preocupante. Não fala nada. Se a gente pega a comunicação, ela, tudo bem, ela pode ter um atraso na linguagem, mas ela tenta, ela aponta, ela tenta fazer uma mímica, ela tenta fazer ser entendida. Aí é outra coisa. Mas a gente precisa estar sempre atento. Quando você vai no pediatra, aqueles marcos do desenvolvimento, sentou, andou, engatinhou, tem que estar tudo ali próximo. Ele já tem uma margem, né? Não é assim, a criança fez 6 meses, hoje é 6 meses e 2 dias. Também não, calma, né? Mas ele já tem uma margem de espera. Se passar muito daquilo, aí precisa procurar ajuda. E aí a gente tem que tomar cuidado também, porque muitas vezes essas mães que vão procurar ajuda, elas são invalidadas. Então, esse pediatra muito clássico, que falava assim, ó, espera 5 anos que ele vai falar, se ele não falar, a gente faz alguma coisa. A mãe fala assim, doutor, não tá sentando. Ele fala, ai, não, calma, fica tranquilo, com 6 meses senta. E, mas já fez 6. Não, com 8 ele vai. Sabe, muitas vezes ela é invalidada. Às vezes eu faço avaliação no consultório e a mãe fala assim, e às vezes a gente não conclui, fecha um diagnóstico. Mas a avaliação serviu para a gente descrever um perfil cognitivo, o que a gente faz, as intervenções de casa. Tem um monte de coisa, não é só para tem ou não tem, né? Uhum. E às vezes a criança é muito nova ou estava num ambiente que a gente precisava de muita intervenção, de muita melhoria, de muito mais estímulo. E aí a gente fala, mãe, ó, talvez sim, mas agora nós não vamos fechar esse nome. Nós vamos fazer X, Y, Z de coisas. E às vezes a mãe volta tempo depois para a gente reavaliar e fala assim, olha, eu queria te agradecer porque você me ouviu. Porque quando eu falava assim, ó, eu acho que ele tem alguma coisa, ele não interage. Aí vinha minha avó e falava assim, para, pelo amor de Deus, vai interagir como? Só fica você. Aí eu falava pro pediatra, o pediatra falava, nossa, não, para, o menino tá ótimo, você tá inventando coisa. Uhum, sabe? Às vezes a mãe é invalidada e às vezes o pediatra não tem essa formação também. Hoje a gente tá caminhando para uma coisa muito melhor, né? E já são 10 anos como psicóloga. De 3 anos para cá eu recebo encaminhamento de pediatra. Uhum. Antes, jamais. Quando eu comecei, se eu encaminhasse uma criança para o psiquiatra infantil, 99,9% de chance, eu ia perder aquela criança. Aquele paciente não ia ser mais meu. A mãe ia falar, o quê? Joãozinho tem 3 anos, tá mandando ele pro psiquiatra, 6, 7. Vou embora daqui, você é maluca. Né? E hoje em dia, as pessoas estão mais abertas. E a pediatria tá melhorando muito. Né? Eu já consigo receber encaminhamento. Eu já vejo o pediatra mais preocupado com essa questão. Eu sei também que ele tem muita coisa para dar conta, né? Ele no ambiente de consulta dele. Mas eu já vejo que ele começa a entender um pouco mais e se preocupar. Tá. E quem que essa mãe deve buscar? Porque imagina essa mãe notando que a criança tá com algum tipo de atraso, leva no pediatra, seja no postinho, no pediatra no plano, vê, não, isso é normal, mãe, espera. E a mãe, às vezes, compara, né, o desenvolvimento do irmão mais velho ou do irmão da própria mãe que ela cuidou. E tem aquela coisa, nossa, mas eu acho que nessa idade já deveria estar falando, ou nessa idade já tinha que ter uma troca, ou já tinha que ter um brincar mais social. E eu acho que tem muito essa dúvida, assim, quem que leva? Levo no psiquiatra, levo no neuropediatra, no psicólogo, no neuropsicólogo, no psicopedagogo. Em quem que essa mãe leva? Porque é muita gente pra avaliar essa criança, né? Tem algum padrão ouro, assim, de falar assim, não, é esse profissional que é o melhor profissional pra ver essa criança de uma forma integral em relação ao desenvolvimento? O profissional, teoricamente, que seria mais capacitado para isso, seria o psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Só que são 2 especialidades que a gente tem muito pouca gente. Né? Então, não tem um caminho exato. A mãe pode falar, olha, eu já vou buscar uma avaliação. E aí eu já levo esse exame pro médico. Então, já chego lá e falo, doutor, olha, eu tava suspeitando disso. Tá aqui, levei nesse exame, ela fez uma avaliação neuropsicológica. Ou o contrário também é verdadeiro, que é o que muitas vezes acontece. Ela vai no neuropediatra, que é o que ainda pela nossa cultura os pais aceitam mais. Acho que o neuropediatra tem um estigma muito menor do que o psiquiatra infantil, né?
Tem. Sim. E parece que é uma coisa de neuro, que ele cuida de cabeça, sabe? Então eu vou lá porque ele vai entender, porque desenvolvimento é cabeça. E tem esse estigma muito menor. E aí ela vai no neuropediatra ou no psiquiatra infantil e depois ela vem pra mim, pra uma avaliação neuro. Encaminhada geralmente por esse médico. Porque a avaliação neuropsicológica ela é um exame. Mas como ela foi criada num ambiente hospitalar, ela nasceu ali. A avaliação neuropsicológica, ela nasce de pacientes que fazem cirurgias e aí eles vão aplicando teste para ver, olha, esse paciente fez essa cirurgia em tal lugar do cérebro e respondeu de tal forma esse teste. E ali ela vai crescendo. Ela ficou com esse nome de avaliação. Então o pessoal acha que é uma coisa muito escolar, né? Aí eu vou lá fazer uma avaliação. Uma prova, vai tipo, passar, não vai como passar. se a avaliação neuropsicológica fosse uma aplicação de teste, né? De forma aleatória. E fosse uma questão ali de talvez preencher um X, talvez fazer um exercício ou outro, sabe? E aí as pessoas às vezes não veem ela como um exame, o que já melhorou muito, e a relevância disso tem aumentado muito, os médicos têm caminhado muito mais. Quando eu comecei, eu tinha que contar pro médico o que eu fazia. Hoje eu falo, olha, eu faço avaliação neuropsicológica, o psiquiatra sabe o que é, o neuropediatra sabe o que é, o pediatra sabe o que é. Antes não. Ah, é? Ah, mas o que é aquilo mesmo? E inclusive, se eu falo por mim, no meu consultório, como eu trato muito TDAH, é um dos transtornos que eu mais trato hoje, eu acredito que hoje eu vejo por semana o que eu vi na residência inteira durante 3 anos. Então, o médico está cada vez, né, solicitando mais, não só pela segurança em relação ao diagnóstico diferencial, mas porque tem algumas crianças que têm atrasos pedagógicos ali relacionados à pandemia e que a gente faz muita confusão, né? A família também no sentido assim, mas será que esse atraso é relacionado à atenção? Ou é porque essa criança ficou 3 anos sem escola regular? Ou será que essa criança tem desatenção? Ou ela tem uma rotina cheia de telas e não tem um controle ali do sono, de uma rotina que é esperado por uma criança ter. Então, a avaliação neuropsicológica, de certa forma, ela limpa esse cenário, né, pra gente. E conta pro pessoal, assim, Aline, como que é esse processo? A criança veio até mim, eu falo, olha, tem algumas características suspeitas ali de autismo. E algumas características ali que pode parecer também um TDAH, eu tô em dúvida, né? Porque tem alguns sintomas que são transdiagnósticos, né? Que aparecem em mais de um transtorno. E eu falei, mãe, tem alguns sintomas aqui, eu quero uma avaliação neuropsicológica. Aí chega lá no seu consultório. Como que é esse processo da avaliação? Você entrevista mãe, pai, vô, escola. O que é uma boa avaliação? Por que eu tô perguntando isso, Aline? Eu recebo avaliação neuropsicológica todos os dias. E diversos tipos de avaliação neuropsicológica, inclusive com os mesmos testes, que são os padronizados. Mas o raciocínio clínico, que é o que importa, que é o que vai fazer com que feche o diagnóstico ou não. E muitas vezes a gente tem visto, como qualquer exame pode ser mal feito, né? Um ultrassom pode ser mal feito. A gente também vê avaliações de qualidade ruim, né, avaliações que não teve esse cuidado em relação ao heterorrelato, ou seja, buscar a professora, buscar a mãe, buscar a avó que fica mais com a criança, e uma avaliação muito focada ali em resultado de teste. Então eu queria que você explicasse o que é uma avaliação neuropsicológica, como é feito esse processo, e o que você acha que é uma boa avaliação e uma má avaliação. Porque, assim, gente, a Aline, ela faz com crianças no consultório dela, presencial, e ela ensina aluno a fazer também. Ela ensina neuropsicólogos a fazer. Então, ela já viu muita avaliação neuropsicológica que não estava de acordo, ou que foram avaliações com laudo ruim. Então, a Aline é a melhor pessoa para explicar pra gente o que seria um laudo bom, um laudo ruim, uma avaliação bem feita, uma avaliação mal feita. Tá, deixa eu te contar. Tem sempre, eu gosto de falar... Te coloquei em saia justa, né? Não, vambora. Estamos aqui para contar a verdade. Tem algo que pode ser uma grande qualidade, também pode ser um grande defeito. Concorda? Sim. Então, o que acontece? A avaliação neuropsicológica, ela não tem um padrão. O que, pra mim, é muito bom. Porque tem teste que você fala, aplica esse. Eu falo, não, pelo amor de Deus, esse não. Eu detesto trabalhar com isso, sabe? E aí, ao mesmo tempo, a da Aline é parecida com a da Joana, mas não é igual. Porque a gente tem essa liberdade. E muda muito de escola também. Então, geralmente, a gente se baseia, depois da formação, no protocolo que a gente aprendeu na universidade que a gente veio. Da pós que a gente fez. Eu mesmo, se você pega o meu laudo e o do Einstein, são muito parecidos, porque eu vim de lá. Então, eu aprendi esses testes, depois eu fui complementando de acordo com meus pacientes precisavam, aquele caso, aquele outro caso, mas a base é aquilo. Quem se forma na USP tem um padrão de laudo muito diferente do nosso. Porque vai mudando de escola para escola, assim, Unifesp, por aí vai.
E o que acontece? Eu vou te contar as minhas etapas, como eu faço. Eu começo e eu só faço infantil. De um tempo pra cá, eu fui migrando do meu consultório pro que eu mais gosto, que é a infância. Então, quando eu comecei, eu precisava fazer de tudo, né? Então, eu atendi adulto, atendi idoso. Aí, chegou uma hora que eu falei, não, peraí, eu vou ficar na onde eu mais gosto. Por quê? Tem uma coisa que eu aprendi no Einstein, na primeira vez que eu estive lá, como aluna. Depois eu voltei em outra pós e agora estamos lá no mestrado. Que é o seguinte, que foi o maior ensinamento da minha carreira, assim. O único consolo que o paciente tem quando ele tá doente é que ele tá na mão de um bom profissional. Então, a hora que eu peguei isso, eu falei, cara, eu faço avaliação boa de adulto, eu faço boa de idoso, eu não entrego coisa ruim pra ninguém, eu me dedico, mas aonde eu brilho é infantil, onde brilha meus olhos, então eu vou ficar aqui. E aí eu decidi estacionar na infância. E isso também vai mudando, né? Já são 8 anos fazendo só avaliação neuro, então eu também vou mudando, com certeza. Se pegar o meu primeiro laudo de olho, eu falo, nossa, quem que escreveu isso? A gente vai se profissionalizando, né? Como que eu faço? Eu começo recebendo dos pais para uma conversa. Uma hora eles falam de 2 anos, daqui a pouco eles vão para 10, falam, não tem problema, fala. O que é que você tá fazendo aqui? Primeira coisa que eles chegam, eu falo assim, oi, tudo bem? Você é a mãe da Joana, e aí, como que eu posso ajudá-los? E aí a mãe conta, o pai conta, recebi os pais. Isso se chama anamnese. Nessa anamnese, eu já tenho um perfil do que esses pais descrevem dessa criança. O que eu acho ali? Puxa, tá me descrevendo uma criança com TDAH, tá me descrevendo uma criança com autismo. Se eu vi que tem alguma dificuldade de interação social, eu, Aline, mas não, de novo, cada um faz do jeito que entende que seja melhor. Eu vou para a escola. Na próxima sessão, sem conhecer a criança. Por quê? Quando eu chego na escola, é o ambiente dela. E ela tá adaptada. Mas você vai ver a criança na escola? Eu vou ver a criança na escola. Eu chego lá e falo, professora, deixa eu te falar, eu sou uma árvore. Eu não vou atrapalhar a sua aula. E eu fico na janela. E ali eu já sei, eu já tô pegando metodologia de ensino, interação da criança, se essa professora precisa interagir de tal jeito, dar comando de tal jeito, se essa sala tá cheia, se tá vazia. Eu já filmei todo o padrão da criança. Se ela tá isolada, se ela não tá, se ela sofre bullying. E a criança ainda não te conhece. Não faz noção de quem eu sou. E a professora me apresenta como, olha, essa aqui é a Aline, ela vai conhecer a nossa escola. E muitas vezes eu fico na janela. E aí depois eu assisto uma questão de interação social maior, então ou uma aula de educação física, ou um lanche, um pátio, alguma coisa que ela não esteja ali no contexto sala de aula. E aí eu conheci a criança sem ela saber o que eu sou. Depois eu vou começar as sessões de aplicação de teste. E aí essa criança vem pro meu consultório. E pasme, em 8 anos, 3 crianças lembram de mim da sala de aula. A maioria nem lembra que você foi na escola. Eu chego e já falo assim, e aí, João, tudo bem? Não acredito, você não lembra de mim? A criança, o quê? Eu falei, eu fui na sua escola, eu tava lá no dia da aula tal, da apresentação tal. Aí a criança, você tava lá? Nem lembro que eu tava, porque realmente eu não vou pra causar impacto. Eu fico lá no cantinho da sala e no máximo. Eles realmente não lembram. Aí eu faço todas as sessões de aplicação de testes com essa criança. Às vezes 4, às vezes 5, às vezes 6. Terminei isso, eu vou colher a percepção dos pais em termos de teste. Então eu vou aplicar teste nesses pais. Escalas, muitas delas vindo da psiquiatria. Escalas de atenção, escalas de autismo. Eu quero saber o ponto de vista desses pais. Terminei tudo isso, eu volto para a escola. Numa reunião com os professores. Olha, aqui, João, foi assim, foi assado, como que tá aí, o que tá acontecendo, o que não tá. Se essa criança faz algum tipo de terapia, passa no psicólogo, na fono, no TO, eu também converso com essa equipe. E aí, no final, eu junto todo esse quebra-cabeça e devolvo algo para os pais. Se ela passava por médico, também falei com o médico quando eu tava falando com a equipe. O psiquiatra, o neuro... Ou seja, você fala com todos os pontos de contato da criança com o mundo, assim, né? É um quebra-cabeça. E aí eu me diferencio um pouco da medicina, porque eu tenho mais tempo. A minha consulta, além dela ser maior, eu vejo essa criança muitas vezes, em diferentes ambientes. Então, eu sei o que a professora pensa, eu sei o que a mãe pensa, eu sei como que a criança age. Então, eu vou costurando tudo aquilo para chegar em determinado resultado. Tá. E como eu já troquei com essa equipe, eu também sei como que o Joãozinho vai no TO, na fono, como que a mãe falou para o médico, o que ela falou para mim. Eu tenho todo esse panorama. Então, a avaliação neuropsicológica, ela nunca é uma peça só. Eu estou vendo o lado da criança. Eu tenho a visão dela também.
Mas eu tenho uma composição. Então, ali, além de um nome, um diagnóstico, porque nem sempre a gente vai chegar num diagnóstico, né? Às vezes a criança não tem mesmo. Ou às vezes não é hora de fechar, quando se trabalha com a infância. A gente tem que sempre saber desse lugar. Além disso, eu tenho o funcionamento de uma criança, eu tenho um monte de sugestão enquanto uma pessoa que entende de infância, para essa família, para essa escola, um monte de coisa que a gente pode melhorar no meio dela, um monte de, talvez, terapias que eu possa encaminhar, que ela não faz, que ela faz, essa mantém, essa sai, essa daqui já não precisa mais, olha, esse fono tá muito focado em linguagem, vamos trocar para um outro tipo de método. Então, eu tenho todo Então, você, assim, você organiza o cuidado daquela criança, né? Porque eu já tive crianças que tinham, assim, agenda, tinha de manhã escola e à tarde, todos os dias, tinha algum profissional diferente, com estímulo diferente, e nenhum profissional conversava com o outro. Então, a fono não sabia quem era ali o educador físico, que não conhecia o psiquiatra, que não conhecia o psicólogo, e assim, era cada um... Tava jogando no mesmo time, mas não passava bola. E isso é meio complicado, né? A gente precisa ter esse gestor do cuidado ali que una as pés justamente para falar, olha, talvez essa metodologia da fono não está servindo, ou talvez essa terapia não está focada no comportamento que a gente, às vezes, quer mudar. Então, você faz essa gestão também do cuidado, né? Consigo observar e avaliar, de tipo, falar, mãe, olha, eu acho que essa TO a gente podia trocar por uma outra especialidade. Às vezes o próprio profissional falando isso, pensando bem, eu acho que ele já fez por muito tempo. Eu falo, gente, mas tá na equipe, por que não falou isso pra mãe? Sabe? Então, eu consigo ter mais tempo e quando chega pro médico, ele já colheu uma análise de quem foi na escola, de quem falou com a terapeuta, sabe? Coisas que, às vezes, no ambiente dele, ele não vai conseguir fazer. E isso demora quanto tempo, esse processo? De ir na escola, falar com todo mundo, juntar esse quebra-cabeça... E demora quanto tempo isso? De 2 meses e meio a 3. Tá. E aí, como que você monta o quebra-cabeça, mostra pros pais, como que essa questão que no final você vai entregar um laudo. Isso. Né? O que tem nesse laudo, assim? Eu vou entregar um laudo e eu vou contar pros pais. Ó, o resultado dele foi esse na escola, que condiz com o que você me trouxe... Foi esse no teste, perdão, que condiz com o que você me trouxe na primeira sessão, onde você falava... Lembra que você falou que ele não senta? Ó, aqui tá, nesse teste aqui, que ele precisava de autocontrole, autorregulação, ele realmente não conseguiu. Lembra que você me falou que na tarefa, ele não consegue ficar 10 minutos no mesmo livro? Tá aqui, ó, a concentração dele é muito baixa. E o contrário também é verdadeiro. Olha, isso aqui ele tem de muito bom, a gente vai usar isso para ajudar a desenvolver aquilo. E ali eu vou ter tanto uma descrição do perfil cognitivo do paciente, quanto, se necessário, encaminhamento. Ó, vamos precisar disso, disso, aquilo. Quanto coisas para casa. Ó, então agora, na hora da tarefa, você vai fazer assim, se isso era um problema. Porque a família, ela chega com uma queixa. Ela chega, Aline, não para, não fica numa missa, não interage, não responde, não aprende, não alfabetiza. Então, além, se não fechar ou fechar o diagnóstico, eu preciso falar o que ela tem que fazer. Olha, você precisa fazer isso aqui. Ó, só na escola ele não vai aprender. Ele precisa de um reforço, ele vai precisar de professor particular. É uma criança que não adianta você dar 3 comandos, você vai ter que dar um só. Ele não vai aprender dessa forma. Ele vai precisar aprender de outra. Ele vai chegar em casa, você vai ter que rever o conteúdo. Ele não consegue segurar. Conteúdo longo, precisa facetar. E aí eu vou. E a escola também. Ó, escola, preciso de prova assim. Preciso de mais tempo. Preciso de um leitor na prova para ele. Eu vou manejando o que ele pode fazer. Mas isso tudo, eu preciso conhecer essa escola, porque eu tenho que pedir coisa que ela consiga fazer. Porque também não adianta eu pedir Se você chega numa sala que tem 30 crianças e uma professora, que você vê que já tá pesado para ela, não tem jeito de você pedir pra professora ficar o tempo todo ali na carteira do aluno, né? Exatamente. Vai ter que pedir, no máximo, uma professora auxiliar ali, que possa ajudar a criança ali no aprendizado. E às vezes eu vou ligar pro médico, vou falar assim, olha, doutora Juliana, você pediu aqui pra eu botar um AT na sala do João. Eu vou te falar, a sala é desse tamanho. Tem 15 crianças, já tem 4 adultos, não dá pra eu pôr o 5º. Ou a gente vai mudar o João de escola, ou não vai dar. Ou eu vou te falar assim, ó, você pediu, realmente, ficou 2 meses, ele não precisa mais. Pode tirar. Tá ótimo, ele dá conta. Se a gente continuar dando essa ajuda, nós estamos dando uma muleta em vez de uma ajuda. Ele não precisa mais, vamos tirar. E aí a criança perde autonomia, né? Que é o que a gente não quer. É péssimo. Ajuda demais, só não desenvolve, né? Prejudica demais. Então, aí eu tenho tudo isso porque
se eu não fui nessa escola para ver o João, muitas vezes eu já fui para ver o Pedro, eu já sei qual é. Às vezes eu chego a professora e falo assim, não, você de novo? Eu falo, professora, eu já assisti sua aula. Eu brinco que o MEC tem que me mandar mais diploma de fundamental, de ensino médio, porque eu continuo assistindo as aulas, sabe? Então eu já conheço esse ambiente que muitas vezes um médico não permeia. Os terapeutas até vão. É mais comum. Né? Agora, o médico conhece a escola muitas vezes do relato dos pacientes. Meu filho estuda lá, eu vou pôr esse daqui, aquela escola é muito boa. Você vai construindo uma imagem de acordo com o que os pacientes te contam, né? Ou o filho do médico estuda lá, mas eu vou assistir a aula. Então, por exemplo, onde eu atuo, ao meu redor, acho que eu não tenho uma escola que eu não entrei ainda. Ótimo. Então, assim, o laudo, além dessa questão da conclusão que você tira, que é uma fotografia ali do momento daquela criança, você também tem instruções para os ambientes que a criança frequenta, né? Então, a escola, o futebol, o lugar que a pessoa frequenta, em casa, o que aqueles pais devem fazer. E isso é bem interessante. Inclusive, se você é mãe ou pai, está assistindo aqui o episódio, e você tem avaliação neuropsicológica do seu filho, geralmente vocês param ali na parte de conclusão, na parte de diagnóstico. E o valioso é o que vem depois disso, que muitas vezes nas instruções ali, de onde que a criança deve sentar, ela tem que sentar longe da porta, ela tem que sentar perto da professora, como que deve ser o enunciado da prova, e tem lá para a escola. O enunciado tem que ser mais curto, tem que ter um leitor junto, tem que ser uma sala separada, não pode ter janela, não pode ter barulho. Então, assim, essas instruções, elas não podem ser ignoradas, porque você escaneou aquela criança, todos os ambientes, e você deu, assim, qual que é o melhor ambiente para essa criança se desenvolver, né? Qual que é o melhor ambiente para essa criança aprender? Então, eu vejo que essa parte do laudo que eu gosto de ler o laudo e essa parte, assim, eu faço um checklist, assim, com a família para ver o que deu conta, o que não deu conta de fazer ainda. E, geralmente, isso é um pouco negligenciado, né? Parece que é como se fosse, assim, dicas. Dicas da neuropsi. E não é um manual de instrução ali, porque é a maneira que a criança vai funcionar melhor no ambiente que a criança tá, né? Então, é muito importante essa parte do laudo. E assim, Aline, hoje, o que você mais recebe, assim, no consultório? O que é, assim, que a gente tá numa fase aí de 2020 para cá, onde a questão de autismo, TDAH, altas habilidades de superdotação, teve, assim, um pool de views, né? A TDAH foi uma das hashtags mais faladas em 2021 no TikTok, por exemplo. Né? Mais do que depressão, ansiedade, que é muito mais comum do que TDAH. Então, assim, o que você mais recebe de transtorno de neurodesenvolvimento e de queixa também, que eu acredito que muitas conclusões suas é que a criança precisa, às vezes, de um estímulo diferente, não que a criança tenha um diagnóstico de fato, né? O que você tem recebido mais, assim, no seu consultório? Eu brinco que se tirar o TEA e o TDAH, fechamos as portas. Acabou. Acabou, você vai falir, não tem mais. Vamos fazer outra coisa. Não tem. E o terceiro é reavaliação. O ano passado, 65% das avaliações que eu fiz foram reavaliações. De médico, bateu no médico, o médico falou, isso aqui não dá, tá faltando coisa, eu não entendi, não ficou boa, volta, procura outro profissional. Eu brinquei, eu falei, gente, vou mudar meu Instagram pra... Reavaliadora. Reavaliação neuropsicológica, porque era o que vinha. Lembra que a gente falou que é um mercado que cresceu muito? A neuro tá muito em ascensão, muita gente se formando. Só no Einstein tem média de 250 profissionais por semestre. Então tem 400 psicólogos por ano só no Einstein formando em neuropsicologia. E é complicado, assim, Aline, eu já tive algumas saias justas, assim, no consultório... De ler o laudo e falar, eu não tô vendo essa criança aqui, parecia que era de outra criança, assim. E quando essa mãe, esse pai já receberam um diagnóstico de autismo, por exemplo, existe todo um processo de entendimento ali do transtorno, de aceitação, de luto, e aí você fala assim, nossa, mas não tá me parecendo isso, vamos reavaliar. E aí, para a família, fica muito confuso. Até essa questão de em quem que eu vou confiar, né? Então, eu vou confiar na segunda neuropsicóloga? Não, tô vendo que a Aline estuda bastante, dá aula no Einstein, então ela me parece ser mais confiável, então vou nela. Então, como que as pessoas escolhem esse profissional? Como que isso é na sua prática, assim? Como que essas mães chegam em relação à angústia de estar reavaliando, assim, o filho? Nossa, chega muito brava. Mas eu paguei uma fortuna e no final descobri que a mulher não era psicóloga, porque ela falou assim, não posso dar nenhum diagnóstico, porque eu não sou psicóloga, eu fiz neuropsicopedagogia.
sabe assim? Ou, olha, eu já fiz uma avaliação neuro e a médica virou pra mim e falou, pode usar o verso pra imprimir outra coisa, porque não dá pra fazer nada. Meu Deus. Tá. E a família chega muito angustiada, muito brava, e eu pego e falo, olha, calma, vamos começar de novo? Vamos lá. Realmente, estava faltando alguns testes, já peguei avaliação sem QI, sem um monte de coisa que precisava naquele diagnóstico. Ou, olha, os testes padrão ouro do autismo não foram aplicados, eu vou aplicar, e depois a gente vai conversando. E desconstrói tudo. Peraí, eu vou lá na escola ver como é que ele tá. O problema tá na escola? Deixa que eu vou lá, calma. E aí eu vou fazendo toda... Você refaz todo o processo, assim, ignorando o processo anterior ali, né? É muito difícil, porque tem um prazo que você pode aplicar os testes depois. Então, muitos eu tenho que substituir. Porque a criança, de alguma maneira, ela já sabe ali, né, o teste. Se você não gera a janela que cada teste pede de tempo de reaplicação, eu posso estar causando um efeito de aprendizagem. E a criança é espertíssima. Ela fala assim, mesmo às vezes eu aplicando um ano depois, tia, eu já vi esse livro verde em algum lugar. Sabe assim? Então, é muito difícil. Reavaliar é sempre mais difícil. Primeiro que eu tenho toda essa resistência dessa família que eu preciso conquistar de novo, porque ela perdeu a credibilidade da minha profissão como um todo. Ela tá ali porque realmente aquele médico falou, ó, sem avaliação neuropsicológica eu não vou fechar nada. E ela fala, tá bom, eu vou lá de novo. E eu preciso também dessa criança, de fazer ela passar por todo um processo de avaliar de novo, né? Então, o que eu sempre falo pros pais? Peça a qualificação do profissional. Tem diploma? E eu acho que é até interessante a gente entender qual que é a diferença, né? O pedagogo é o professor ali, que fez pedagogia e tá apto para dar aula na escola. E qual que é a diferença, assim, do trabalho do psicólogo, do neuropsicólogo, né? Qual é a diferença dessa formação e do psicopedagogo? Qual que é a diferença dessas formações, assim? Excelente. O psicólogo, ele fez a psicologia e provavelmente por ele estar te atendendo, ele está atuando como uma clínica. Então, ele tem alguma especialização em uma linha, seja TCC, que é muito comum, psicanálise, que são as mais conhecidas, ou tem milhares de outras. Ele pode fazer diagnóstico clínico, ele pode aplicar algum teste, mas ele não fez a pós em neuropsicologia. Então, fazer todo aquele raciocínio, toda aquela bateria de teste, é muito difícil que ele saiba fazer. Eu mesmo só aprendi na pós de neuro. Mesmo tendo feito psicologia, eu não sabia fazer dessa forma, toda essa quantidade antes da pós de neuro. A neuropsicologia, para complicar um pouco, ela é uma área aberta. Se você quiser fazer, você pode fazer. Mas quem que pode comprar o teste para aplicar? Cada vez mais a gente tem mais testes que são vendidos para todo mundo. Hoje, o que é a exclusividade nossa do psicólogo? Testes de QI, inteligência e personalidade. Só. Então, quando você faz uma avaliação neuropsicológica com neuropsicólogo, tem mais testes que ele possa aplicar. Por exemplo, eu recebo direto no Instagram convite assim, é porque eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Você não faz só o teste de QI para eu colocar dentro da minha avaliação? Porque o resto eu posso fazer. Não aplico o VISC, que é o mais famoso, né? Que o resto eu posso fazer. Então, cada vez mais a gente tem mais testes vendidos para fono, TO, todo mundo pode comprar. Entendi. Entende? É o famoso pode, mas não sei se deve, sabe? Porque eu, por exemplo, quando compro algum teste para ver se a criança tem alguma dificuldade sensorial, de um caso que eu precise mapear aquilo, ou por um pedido médico, ou porque eu tô vendo que a família, enfim, por algum motivo, não tem ou a condição de procurar um TO, ou eu preciso já resolver aquilo para esclarecer, tirar alguma outra dúvida, eu aplico e deixo no final que eu peço uma avaliação de um TO, porque a pessoa é especialista naquilo, não sou eu. Entende? Mas é muito complexo. Não que a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia não tenham seu valor. Elas têm. E vou ser muito sincera, na parte de intervenção, a parte de dificuldade de aprendizado, até a questão de reabilitação de TDAH, fazem brilhantemente. Mas na parte de avaliação, fica um pouco dessa lacuna, porque alguns testes ainda são restritos aos psicólogos. Tá, então o psicólogo, né, fez faculdade de psicologia, o neuropsicólogo se pós-graduou após a faculdade de psicologia, e o psicopedagogo geralmente vem da pedagogia. Fez pedagogia, assim como eu fiz. Fez pedagogia e faz psicopedagogia para intervir ali no processo de aprendizagem, ali como aquele professor que é
após o período de aula, vai ajudar a criança ali em algum atraso que ela possa ter, né? Seja porque tem descalculia, dislexia, ou que vai ajudar no processo de aprendizagem, né? Isso. E aí, quando eles reconhecem a área da neuropsicopedagogia, eles entram também em avaliação. Entendi. Só que com essa limitação. Você pode fazer, mas alguns testes vão continuar. É porque a pessoa que seguiu essa linha, né, tirando você que tem formação dupla, mas que fez a pedagogia e a psicopedagogia, essa pessoa ela não é um profissional da educação, não é um profissional de saúde. Exato. Né? E por isso que o diagnóstico ele deve ser mantido por profissional de saúde, até por conta de questão de diagnóstico diferencial, né? Sim, É exatamente isso. Tá, então sempre buscar e realmente saber se aquele profissional teve essa formação, né, de psicologia, neuropsicologia, está apto para não só fazer uma avaliação, mas para de fato fazer um diagnóstico assertivo ali, saber orientar a família, para justamente não precisar a família gastar novamente, passar por um processo estressante de reavaliação, né. Uma coisa que eu tô vendo, assim, Aline, pós-pandemia, com o crescimento da fama, assim, desses diagnósticos mesmo, né? Cresceu muito a questão da avaliação neuropsicológica online, né? E, enfim, a gente importa muitos testes e está cada vez tendo mais abertura para os testes sendo feitos por essa avaliação online. Mas no seu caso, que você trabalha só com criança, isso é impossível, né? Porque eu vejo você no Instagram ali mostrando seu consultório, assim, você senta no chão e tem toda a parte lúdica ali com a criança para você ganhar a criança, né? E aí eu fico imaginando como que seria isso por teleatendimento, assim, avaliação sua com criança, só presencial, né? Algumas etapas a gente consegue fazer online, para facilitar. Às vezes a família vem de outra cidade, né? E aí algumas coisas a gente consegue adiantar. Então, por exemplo, a primeira conversa que é com os pais, dá super pra gente fazer online. A aplicação de testes que é com os pais, vamos fazer online, caso precise. A parte com a criança não dá. A da escola, eu já atendi pacientes de outra cidade, que aí a professora filmava, assim, o intervalo, sabe? Sem ele ver. E aí dá pra dar um jeito ainda. Claro que o melhor é sempre o presencial, né? Mas quando é o único recurso, é o único recurso. Agora, a parte de aplicação de testes, eu, Aline, não consigo me imaginar. Por quê? O meu melhor teste é o brincar. Ali eu entendo interação, ali eu entendo qualidade, imaginação, postura, coordenação motora fina, grossa, tudo. Eu vejo a criança, a forma com que ela narra uma história, se tem começo, meio e fim, se o brincar é organizado, se é desorganizado. Pensa que sempre o consultório da gente é um ambiente controlado. Por isso eu gosto tanto, apesar de deixar minha agenda maluca de ir na escola, né? Que eu tenho que separar um monte de horários para ir, voltar, pegar trânsito, ver a criança, enfim. O nosso consultório é um ambiente extremamente controlado. Temperatura, ruído, os brinquedos que eu quero já estão ali propositalmente. Uhum. Sabe? A forma com que ele é organizado, paleta de cor. Até a própria criança, né? Ela entra no lugar sabendo que vai ter uma tia que vai conversar com ela, né? Ela não sabe exatamente o que vai acontecer, mas já existe aquela expectativa que algo vai acontecer diferente, né? Diferente dela estar natural no ambiente dela, né? Exatamente. E se aquilo sai de uma determinada linha que eu estou esperando, então, por exemplo, é um brincar muito desorganizado, eu sei sempre que a proporção em casa vai ser maior. Se há um ataque contra mim, uma contra-transferência, um palavrão, um eu te detesto, um empurra, um cospe, eu sei sempre que fora dali a proporção é maior. Uhum. Né? Então, eu vou conseguindo medir tudo isso nesse ambiente. Então, assim, fazer isso online, e eu ainda não consigo me imaginar. Só se a tecnologia evoluir muito e de alguma forma eu aparecer ali na casa da pessoa, 3D, holograma 4D, ali. Não sei. Mas por enquanto, nem aquela questão de óculos de realidade virtual, sabe? Sim. Tem alguns testes que são aplicados naquilo, que deve ser muito legal para quem é adulto e avalia adulto mais pra mim. E a partir de qual idade que você acha mais segura, assim? Eu sei que você trabalha hoje mais na infância, mas com qual idade que você acha já seria seguro fazer uma avaliação neuropsicológica online? Online, nossa, depois dos 16. Então, tem um controle maior na frente da tela ali, né? Consegue prestar atenção. Né? Mesmo assim, muito difícil. Alguns testes ainda a gente precisa de material físico para poder aplicar. Tá, perfeito. E assim, o que você tem visto? Você falou que TDAH e TEA, sem esses dois diagnósticos ali, é fechar as portas, né? Vai embora. O que você acha que está sendo super valorizado, mais do que deveria,
e tá tendo muito erro diagnóstico, e o que você acha que a escola tá comendo bola, os professores, os psiquiatras, os pediatras estão comendo bola. Então tem coisa que é muito valorizada e tem coisa que tá deixando pra lá. O que você vê nesses dois extremos, assim? Gente, nem tudo é TEA. O DSM é gigante, pelo amor de Deus. Eu vou colocar esse nome como o nome do vídeo. Nem tudo é TEA. Nem tudo é TEA. Tem um monte de coisa pra gente investigar numa criança, sabe? E também considerar que a criança é fruto desse meio. Às vezes, a gente... E é muito pressionado, eu sei que o médico é muito pressionado. Eu trabalho no meio médico. E eu sei o quanto vocês são pressionados. Agora, até papel de passagem aérea, vocês têm que preencher, né? Então, a mãe fica ali, não, doutor, mas se ele não tiver, se não fechar, a escola não faz, o convênio não dá, fica aquela coisa. Mas, às vezes, não é hora de fechar mesmo. A criança está em desenvolvimento. E aí, eu fico muito preocupada, assim, porque a partir do momento que aquele CID entra no ambiente escolar, no sistema, não vai sair nunca mais. Ele pode estudar na escola pública, ele pode ir para particular, ele pode ser transferido do Brasil. Ele tá lá, ele tem um diagnóstico. Então, eu acho que, às vezes, falta calma. E falta falar pra família assim, ó. Porque não adianta eu batalhar e bater nessa tecla sozinha. Porque senão, quando a minha avaliação vai pro consultório do médico, eu perco a força. Uhum. Porque eu falo assim, calma. Vamos ouvir mais um pouco. Vamos fazer de novo. Volta daqui 1 ano, 2 anos, eu te dou um desconto que seja, mas vamos ver lá na frente. Ou vamos fazer essas mudanças aqui e avaliar após essas mudanças, vamos dar oportunidade para essa criança, ela não teve. Ela não teve porque foi uma pandemia, ela não teve porque a família ainda não sabia e às vezes até do estímulo, né? De assim, vamos colocar na fono, vamos ver se essa criança reage aos tratamentos antes de sair fechando, né? Porque as pessoas falam muito dessa questão de não rotular a criança. Eu acho perigoso um pouco essa frase, porque às vezes não rotular é deixar de dar o diagnóstico que aquela criança precisa para ter a intervenção adequada. Mas, ao mesmo tempo, o outro extremo também é muito ruim, no sentido de apressar um diagnóstico para a criança ter direito, aí tem o IPVA que a mãe não vai pagar, tem a fila, tem a carteirinha que a criança vai ter sala sensorial ali no aeroporto. Então, eu entendo essa pressa no sentido dos direitos ali que aquela criança teria. Mas também existe esse processo de não apressar para a gente dar tempo dessa criança reagir, né, nesse desenvolvimento. E, às vezes, eu falo muito pro pai e a mãe assim, olha... Tô vendo o jeito que vocês estão. Não vamos considerar esse nome? Vocês podem sair daqui, vocês podem não acreditar em nada que eu falei. Mas, por favor, faz tal coisa. Porque eu sei o impacto que isso vai causar na vida daquela criança. Faz essa intervenção, muda isso, faz aquilo. E, às vezes, a gente precisa desse tempo. Sabe? A gente tem que parar de estudar só o TEA, porque nem tudo é TEA. Mas, quanto mais a gente estuda o TEA... Parece que a gente está num reducionismo, que só existe isso. E a outra é que, às vezes, não é hora da gente fechar e tá tudo bem. Mas o que você acha, assim, quando você fala nem tudo é TEA, o que você acha que está sendo muito valorizado? Porque eu já recebi crianças com diagnóstico de autismo de um médico pediatra por uma questão de seletividade alimentar numa família que era seletiva. Então, o pai também não comia de nada, a mãe também não comia, e a criança ficou seletiva por aprendizagem ali, por mimética, né? Por imitação dos pais. Então, eu vejo uma questão desse reducionismo, pegar um sintoma ali que é característico ali da rigidez, de seletividade, e colocar isso como TEA. E a criança não tinha outras características que eram importantes para fechar o diagnóstico. O que você vê que as pessoas estão valorizando muito, assim, relacionado ao autismo? Eu falo assim, gente, não tem mais o tímido? Não tem o fóbico social? Acabou tudo. Não tem mais um borderline? Todo mundo é TEA? Pum. Virou todo mundo a mesma coisa, né? Então, eu acho que esse olhar que a gente não pode esquecer, o DSM gigante. E essa criança pode ter essa personalidade mais introspectiva, menos sociável mesmo, mas que isso não vai ter uma repercussão ali disfuncional ali na vida dela, né? Não vai causar uma disfunção na vida dela, né? Às vezes não tem prejuízo significativo, né? Cadê o prejuízo da qualidade de vida? É um sintoma ou é um transtorno? Ele tem uma dificuldade atencional, ele tem um TDAH. Ah, não, mas aqui nesse teste ele foi limítrofe. Peraí, como é que tá isso na escola? Tá impactando na vida? Não, ninguém nem percebeu. Ué, então peraí, vamos dar um passo para trás. Às vezes foi a atividade que não chegou até ela, às vezes foi a aplicação ou correção do teste, pode ter outra coisa. Ou às vezes fala, gente, tá no nível de dificuldade, vamos trabalhar? Volta depois. Se não melhorar, a gente reavalia.
E outra coisa que eu falo para os pais, a criança muda muito. Eu brinco onde eu trabalho e falo assim, vocês trabalham com coisa fácil, vocês atendem adulto, tá tudo pronto. O meu bonde está andando ainda. Então tem hora que a gente tem que olhar para trás, falar, peraí, vamos ver se esse nome, esse diagnóstico, se isso tudo ainda faz sentido. Não que eu acredite que exista a esteia, mas a criança passa a se desenvolver tanto que às vezes ela não tem mais prejuízo na qualidade de vida. Aquele nome, aquele diagnóstico passa a não fazer tanto sentido. E a gente precisa repensar. Assim como às vezes ela tinha uma dificuldade, quando o meio exigiu mais do social dela e ela foi crescendo, a gente falou, opa, peraí, ela não tá dando conta daquilo agora, ela tá tendo um prejuízo no meio social. Vamos avaliar de novo. Porque acho que sim, podia ter um autismo muito leve ali. Né? Então a gente precisa olhar de novo. Mas o mais importante de tudo, a gente precisa intervir. E não é que toda criança que faz avaliação neuropsicológica vai ser encaminhada para um profissional. Porque eu também não acredito numa infância 100% nas terapias. Não é isso. É a criança que tem X dificuldade. E quando melhorou aquela dificuldade, a gente vai tirar. Porque também os extremos são sempre muito perigosos. A gente cai num meio assim, que às vezes eu ligo na clínica e falo assim, e aí, vamos fazer uma reunião, né, equipe tal, do paciente João. Tá, ele faz psicomotricista, tá, por que ele faz terapia? Aí uma vez a psicóloga falou pra mim assim, não tira da terapia, ele adora a psicóloga. Aí eu falo, mas qual que é o objetivo terapêutico disso? Era agradar o paciente? Ele não tem que fazer terapia porque ele gosta da psicóloga, porque ele gosta de ir. Não é shopping, gente. Entende? Ele tem que fazer terapia enquanto ele precisa daquilo para X queixa. Melhorou? Tchau, um abraço. Evoluiu. Se tiver algum problema lá na frente, volta. Agora não é hora. Me preocupa muito uma criança saudável, a gente deixar na terapia para prevenir. Não tem que prevenir nada. Não existe isso. Acho que talvez seja uma pergunta um pouco polêmica, assim, Lini, você pode falar que não quer responder caso não queira. É muito comum a gente ver crianças ali num regime de escola / terapias ou aba, numa carga horária muito extensa, né? Então, crianças que ficam ali de 7 a 1 na escola e depois na aba de 1 até às 6, em regime de 20 horas semanais, assim. Como que você percebe isso, assim? Até que ponto ajuda? Até que ponto não ajuda? Existe um limite? Você acha que isso tinha que ser mais individualizado? Porque, ao mesmo tempo, eu vejo que os planos estão cada vez complicando mais o acesso dessas crianças. No SUS, o acesso é quase impossível, né, desse tipo de terapia. E, no particular, os valores são exorbitantes, né? Eu tenho pacientes que pagam R$30 mil por mês para ter essas 20 horas semanais de aba. Então, assim, você tem um limite ou você acha que é uma linha tão tênue e por isso que é polêmico, assim? Porque existe essa questão do ganho financeiro por trás também das clínicas. Eu acho que a gente está vivendo um momento que o autismo virou um comércio. E a gente tem que tomar muito cuidado. E eu falo para o pai e a mãe assim, olha, a terapia precisa dar resultado. Só que ela também não vai dar resultado sozinha. Vocês, a terapia e a escola tem que estar alinhada, é uma engrenagem. Como que eu sei se a TO do meu filho é boa? Você precisa estudar sobre isso. Você vai precisar entender o que é aba, o que elas estão falando numa reunião, quando elas vão te dar algum tipo de feedback. É a gente que luta pelos direitos dos nossos filhos. Entende? E a gente precisa rever. Tá dando resultado? Ainda precisa? Não tá, tira. O aba, pela literatura, ele não funciona com poucas horas. Mas a quantidade de hora não é padrão. Ela é individual para aquela criança. E ela está baseada no quê? O que aquela criança precisa desenvolver. Desenvolveu? Esses objetivos, eles deveriam ser revistos ali com a família, com os profissionais envolvidos anualmente, assim, da família sentar com os profissionais, olha, pro ano que vem, quais são as dificuldades que a Joana está tendo? O que a gente vai trabalhar o ano que vem? Porque às vezes tem essa questão, né, de a criança tá fazendo fono, mas por quê? Ah, porque ela faz desde pequenininha. Tá, mas e agora, por quê? Às vezes a criança já conseguiu desenvolver o que precisaria e fica muito nessa questão de faz porque tem que fazer, mas às vezes já parou de fazer sentido ali, ou às vezes precisa, até eu vejo isso muito com psicóloga que é especialista na infância, que às vezes é aquela criança que está na fase de transição da adolescência ali para a vida adulta e que aquela psicóloga já não atende mais aquelas demandas e que já precisaria trocar de terapeuta ou deveria dar um intervalo até ter uma queixa mais relacionada à vida adulta e voltar para a terapia. E às vezes essas transições não são feitas tanto de alta
Porque a criança também tem que ter alta da terapia, das intervenções. Tanto essa questão de troca de profissional. Quando, né, às vezes atende mais a infância, às vezes precisa trocar o TO, trocar esse estímulo também. Com certeza. Precisa ter objetivo terapêutico. Quando a psicóloga fala pra mim na reunião, por favor, não tire ele daqui porque ele adora a terapia, não tem objetivo nenhum aquilo. Uhum. Então, acho que essa família precisa sim, e as clínicas têm as orientações parentais, e monitorar. Olha, mas o ano passado era esse ano é esse aqui. Lembrar que nem tudo dá pra gente fazer em grupo. Isso também é uma coisa que às vezes a clínica bota 3, 4, 5, 6 numa sala e fala que tá fazendo. Uhum. Mas eu é esse ou eu não tenho. A gente precisa brigar pelos direitos dos nossos filhos. Uhum. E não tem quem vai fazer isso, não o pai e a mãe. Mas para isso, o pai e a mãe precisam entender sobre o assunto. E se ele não entende sobre o assunto, ele também não tá fazendo a parte dele. Se ele não tá fazendo a parte dele em casa, não vai dar resultado. Uhum. Não adianta. Perfeito. A criança não dorme na clínica. Então, pelo menos uma vez por ano, esses pais deveriam buscar a clínica ali de intervenção, seja aba ou não, né? Essas clínicas interdisciplinares, para perguntar, né? Assim, quais profissionais estão seguindo, qual que é o objetivo desse ano, o que não foi atingido, o que pode ser mudado, porque às vezes os objetivos não estão sendo atingidos e tem que mudar algo em casa. Eu já peguei criança que a mãe chegou e falou assim, é que agora ele tá bem em TDAH, mas ele tá deprimido. É depressão. Eu fui falar só com a criança e a criança tá cansada. Uhum. E aí eu tive até um paciente de 13 anos, que é autista e TDAH, e ele falou assim, Ju, eu acho que eu estou com burnout. E é fofinho o jeito que ele me falou. Eu falei, por que você acha que você tá com burnout? E ele explicou, e assim, fez muito sentido na cabeça dele, no sentido que ele tá cansado. Era muito terapia. E ele falou, eu tenho vontade de ficar no meu quarto. Eu não tenho tempo de ficar no meu quarto. Então, aquela criança que tá a manhã inteira na escola, à tarde tem intervenção, à tarde livre. Aí tem natação, psicopedagogo. E assim, menino de 13 anos com psicopedagogo, o que tá fazendo? Ele vai lá porque ajuda a fazer tarefa. Tá, mas e a autonomia dessa criança de pegar pra fazer tarefa? Porque daqui a pouco entra no ensino médio e a psicopedagoga não vai fazer tarefa de física, química, matemática, português, literatura, redação. Então, assim, que momento que a gente vai ter cortar o cordão umbilical ali de alguns profissionais para que essa criança crie autonomia para dar conta de fazer sozinha? Então, eu acho que essas revisões terapêuticas, assim, elas são muito importantes também para não ficar essa coisa, ele faz desde pequeno e ele gosta, né, dessa questão. E o meu maior medo é que essa criança que não precisa de terapia cresça com isso. Eu faço psicólogo desde pequeno. Entende? O peso que isso tem. Fazer terapia é ótimo, né? Não. Você precisa ter sua autonomia. A terapia é bom quando ela te dá alta. Agora você precisa aprender a se virar. Aqui nós estamos aqui para te ensinar a se virar. Agora foi. Claro que quando a criança precisa, é ótimo. Mas quando a criança não precisa, eu fazer ela crescer com essa imagem de que ela precisou de uma ajuda, um suporte a vida inteira, desde pequeno. Nossa, como que ela era complicada, né? Uhum. Eu acho que isso é extremamente desnecessário. Hoje, se você falar assim, Aline, qual que é a sua missão aqui? É salvar a infância. As crianças não brincam. As crianças assistem alguém brincar. Você consegue imaginar, quando você olha para trás, nossa, aquele dia, quando eu era criança, a recordação que vem na sua cabeça é você, em frente de uma televisão, assistindo alguém brincar? E a infância é o solo onde a gente vai pisar a vida inteira. Se eu crio uma criança que não brinca, que não sai numa grama, que não vai numa lama, que não conhece um banho de chuva. Aline, que loucura. Muitos dos meus pacientes nunca ouviram falar em banho de chuva. Se eu crio essa criança, o adulto que vai vir pra frente vai ser seu paciente, viu? O que mudou? Porque hoje, assim, sempre quando eu visito bebê, eu tô com 1 milhão de bebês à minha volta, tem sempre aquela avó que fala assim, nossa, hoje a criança já nasce esperta, já abre o olho antes, já põe o dedinho ali no celular, as crianças estão mais espertas. O neurodesenvolvimento, ele tem mudado de uns anos pra cá. O que tem mudado? O que essa relação com o digital, essa geração que já nasce com tela, com o celular perto, o que mudou? Mudou muito a forma com que a gente trata, né, a criança. Então, antes a criança nascia, ficava enrolada no negócio que chamava coeiro por não sei quantos dias. A criança ficava amarrada, né? Não podia respirar, não podia se mexer, tinha que ficar dura, que senão diz que a coluna não formava reta, né? Então, a criança ficava... Hoje em dia, a gente já põe pro chão, a gente já solta, a gente já tira aquelas roupas compridas, se tá calor. Antes estava calor, a criança estava de manta. Então, sim, tá mais esperta, porque a gente tá dando estímulos mais cedo. Só que a questão da tela
A gente não desenvolve nada. A gente tem a primeira geração de crianças com QI abaixo dos pais. Sendo que o normal crescente de antigamente era que o QI das crianças era maior do que o dos seus pais. A tela a gente não cria. Explica o que é QI, Aline. É o coeficiente de inteligência. Com a tela, eu não crio, eu não desenvolvo. O Danoninho mudou de embalagem. Na nossa época era um copinho. Lembra? Uhum. Hoje ainda tem. Mas a novidade é aquele de apertar. Por quê? É mais fácil. A criança não sabe abrir. Não tem essa força. Não usa isso aqui pra nada. Só que isso aqui, o movimento de comer é o de escrever. Criança que não come sozinha tem dificuldade de segurar o lápis. As pessoas acham que as coisas é facetada. Ai, não segura o lápis porque a professora não estimula, porque essa escola que ela tá é muito tranquila, não é puxada, porque na minha época tinha caderno de caligrafia. É o desenvolvimento lá de trás. As coisas no desenvolvimento são interligadas, não é separado. Então, é muito triste, porque é uma geração esperta, mas que não cria. Ela reproduz. Eu sei no consultório uma criança que só fica na tela, e eu sei no consultório uma criança que brinca. E não estou falando de brincar de rua, que sei que hoje no nosso país isso é cada vez mais difícil. O que muda? O que você vê de diferença? A criança não brinca. Ela brinca às vezes quando ela tá na escola. Se eu pego uma criança com tela, ela não cria. Ela imita o youtuber. Ela brinca igual ela viu no vídeo tal, e ainda ela até canta a mesma música do vídeo. Aí se o carrinho tá aqui, eu bati o carrinho, ela fica, não era pra bater o carrinho. Ela não sabe sair daquilo. Ela não cria. A criança não tem criatividade. Quando eu não tenho criatividade, eu não proponho novas funções. Minha função executiva não é trabalhada. Eu não resolvo problema se eu não tenho criatividade. Eu não saio das coisas, eu fico ali parado. Não sei o que agir, não sei o que fazer. E essa criança na tela, assim, ela pode chegar no seu consultório com a mãe achando que ela tem algum problema específico, assim? Porque eu imagino que uma criança que fica muito na tela, ainda mais se for no celular, onde ela tem aquele controle ali nos vídeos rápidos, né, de TikTok, YouTube, ela vai ter uma questão de dificuldade ali na atenção numa aula, por exemplo, que é mais, né, ali, que ela vai sentir tédio ali, eventualmente, na aula. Essa criança, muitas vezes, vai chegar pra você com a mãe achando que essa criança tem TDAH, sendo que, na verdade, essa criança tem um hiperestímulo por telas, né? Irritadíssima. Irritada. Nada satisfaz. Voltou da Disney, ai, não acredito, o Mickey não falava comigo, detestei. Nada satisfaz a criança. A criança troca tudo. Convívio social, festa, pra ficar trancada assistindo alguém brincar ou brincando com aquilo informatizado. Esses dias chegou um paciente pra mim, suspeita de autismo e de TDAH. E aí a criança chegou no meu consultório assim, ó. Andando, com o celular na mão. Aí a mãe já, dá esse celular aqui, a tia Helena chegou, plup, puxou da mão da criança. Não, mãe, eu tava terminando, Eu falei, pode deixar. Porque já sabia que a criança era um anjo de candura. Eu falei, pode deixar. Na avaliação, a gente vai parando, né? Eu paro um pouco as atividades, jogo alguma coisa, porque... É cansativo, sim. Cansativo demais. E aí eu falei, qualquer coisa eu uso o celular ali como uma moeda de troca, enfim. Aí eu via que ele fazia uma atividade, ele fazia assim, ó. Aí ele guardava o celular. Aí terminava a atividade, ele já queria saber de novo. Aí eu falei assim, deixa eu te aguardar pra você. Aí quando terminou a sessão, eu falei assim pra ele, ontem foi feriado. O que você fez? Fiquei em casa, tia. Pega no seu celular. Quantas horas você ficou no celular jogando ontem? Quantos anos? 12. Chuta quantas? Eu já peguei 16 horas. 16 horas. Eu já peguei 16 horas. Foi meu pódio. 16 horas, uma adolescente. 16 horas. Considerando que essa adolescente dorme 8, então o período que ela ficou acordada, ela... Né, esse também, né? Ele sabe no celular. Se ele não acordou à noite pra jogar e a mãe não viu, né? E aí depois voltou. E o que essa criança fez? Qual foi a recordação de um feriado em família pra ela? Eu só joguei. Aí feriado era uma delícia. Eu ficava lá no meu mundo, parece uma planta, né? Tendo uma tomada e um cabo que conecta, não precisa botar nem água. Qual que é a recomendação, assim? Pensa uma recomendação pra alguém que planeja ter filho ou pra alguém que tem um bebê. Qual que seria a recomendação, assim, de limite de tela, idade? Porque, assim, né, em casa, às vezes, o casal já tem um hábito ali de ver Netflix, enfim. E a tela acaba sendo aquela coisa da babá ali, né? A criança não para e liga a TV
e aquelas cores ali da galinha pintadinha e tudo mais, a criança já hipnotiza. Qual que seria a sua recomendação para que não chegue aos 12 anos com 16 horas de tela no feriado? A sociedade brasileira, ela tem uma tabela, que ela vai por idade. Então, por exemplo, 2 anos... Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela tem. Mas, assim, a minha recomendação nunca é proibir para os grandes. Até 2 anos, jamais. Por quê? Porque pensa hoje, não vamos ser hipócritas, a gente não vive sem celular. Mas até os 2 anos, zero tela. Zero tela. Sem galinha pintadinha, sem zero. Sem pestanejar. Zero Beleza. tela. Depois, quanto menos, melhor. Só que aí entra uma outra coisa. Para eu tirar a tela dele, eu tenho que tirar a minha. E essa tem sido a maior dificuldade no consultório. Uhum. Não adianta eu falar, não, pra você não. E eu fico aqui, ó. Uhum. Pra eu falar assim, ó, esse feriado, ninguém vai pôr a mão na tela, eu tenho que ter um ambiente que vai propor coisas também. Porque nós vamos sair, porque nós vamos jogar esse jogo, porque nós vamos fazer pipoca, entende? Isso dá trabalho, né? Muito. E vou te falar, eu como mãe, se eu não tomar cuidado, você acha que eu não tenho motivo pra falar assim, Cê assiste um desenho que a mamãe vai rever a pauta do podcast de amanhã, agora eu vou só rever vou só atender um paciente, vou só responder a minha manicure, vou só... A gente tem que se policiar. E a sua filha tá na fase de zero tela, né? Ela não tem 2 anos ainda. Tem 2. Ela tem 2 agora. Mas ela é 0 telas e vai ser 0 telas. Eu dou o mínimo, assim. E às vezes eu uso com muita estratégia. Por exemplo, ela tinha uma dificuldade danada de cortar a unha. Era o momento dela de assistir tela. O tempo de eu cortar a unha acabava a tela. Agora, ela já tá maior, eu já não preciso. Ela já tá com 2 e 3. Já, já acabou. Eu já não preciso mais tela pra isso. Sabe? Às vezes no carro, numa viagem, algo que seja mais estressante ali pra criança. Teve uma vez que... tem que tomar cuidado que também não pode ser o tempo todo. Por exemplo, teve uma vez que eu fui pra praia, um percurso de 2 virou 7 horas. Eu não aguentava mais, meu marido não aguentava mais, consequentemente, Cecília não aguentava mais. Falei, filha, vamos assistir alguma coisa. Avião. Eu peguei 12 horas. Brasil-Canadá. Alguma coisa ela assistiu naquela TV daquele avião. Mas não era o tempo todo. Porque eu fui preparada pra não ser o tempo todo. Entendeu? Então, eu levo brinquedo, eu levo brincadeira. Agora, se eu deixo... deixa aí, a hora que ela se irritar, eu sei que eu tenho a tela, eu sempre vou usar. Porque eu não tenho outro recurso. Então, é o último do último caso, assim. Sabe? E sempre com tempo e propósito controlado ali. E para caso dessa criança em específico, o que você tá falando assim, para pessoas que ainda, né, têm filho pequeno ou que ainda querem ter filho, ainda a criança não tem esse problema. No caso desse paciente, tá? Com 16 horas de tela no feriado. Como que faz esse desmame? A criança fica irritada e ela quer jogar, às vezes ela já tem ali grupo com amiguinho de jogo. Como que faz para esses pais conseguirem fazendo essa transição e o que coloca no lugar da tela, né? Porque eu falo, não adianta tirar, o que vai pôr no lugar? A criança tem o dia ali pela frente, ali no sábado, no domingo. O que põe no lugar? Como que tira? Aguenta. Ele vai reclamar. Você também não reclamaria? Ele vai ficar bravo. Era um direito que ele tinha. Aguenta e eles criam. Eles inventam. Eles lembram que eles têm tesoura, que eles têm brinquedo. A gente tem os maiores índices de compra de brinquedo da história por agora. Nunca se comprou tanto brinquedo para as crianças. Então, o problema não é recurso. A gente tem. Só que a tela é muito mais atrativa e acaba que eles esquecem. Só que aí eu também preciso me permitir brincar e querer criar esses momentos juntos, sabe? Às vezes, eu sento o pai no consultório e falo, olha, vai lá, busca o seu pai. E falo pro pai assim, ó, brinca. Eu vou só observar. Eu vou pro canto da minha sala. Aí, na devolutiva, o pai fala assim, tá vendo? Lembra aquele dia que eu pedi pra entrar? Você tá vendo que ele não brinca? Aí eu falo pro pai assim, eu posso te falar uma coisa? Você não vai ficar bravo comigo? Mas é muito chato brincar com você. Brincadeira é uma troca. Brincadeira não é, vai lá, pega o suco. Ai, que delícia, agora me traz a maçã. Ai, que delícia, agora faz um papá. Aí pega o outro, aquele caiu, guarda esse, já terminou. Que chato, eu também não quero brincar com você. Brincadeira é um vínculo, é uma troca. Às vezes, a Ceci vai na brinquedoteca... Meu marido fica sentado, ela brincando. Eu falo, nossa, que pai chato. Senta nesse chão. Enquanto não estiver agradável pra você, não vai estar pra criança. Você vai estar ali só por um papel de cumprir essa função. Estou brincando com meu filho. Não tá. Se você não tá se permitindo criar, se você não entrou na brincadeira, se você não virou o personagem, se você também não foi fazer comidinha, você não tá brincando.
E aí tem um outro lado. Muitos pais falam assim, Aline, me pede qualquer coisa, mas eu não gosto de brincar. Aí eu falo assim, ó, tudo bem. Você pode não gostar de brincar de Barbie, não gostar de brincar de Polly, não gostar de brincar de quebra-cabeça. Agora, não gostar de brincar de nada não existe. A brincadeira é um universo muito grande. Eu detesto brincar de carrinho, meus sobrinhos que me ensinam. Mas a gente joga jogo, a gente monta Lego, a gente monta quebra-cabeça, entende? É um processo de descoberta para os pais também, né? Com certeza. Ter um filho é a oportunidade de reviver a sua infância. E se você não teve, você ganhou de novo a chance da vida de viver de novo. O que você queria que, assim, que todos os pais, antes de ser pai, antes de ser mãe, e todos os professores soubessem, assim, sobre o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento? O que você gostaria que as pessoas entendessem, assim, sobre o neurodesenvolvimento? Para que as crianças fossem mais crianças, que eu acho que você traz muito isso como bandeira. E foi por isso que eu te convidei para estar aqui hoje, assim. Você traz essa questão do brincar, você traz essa liberdade, você traz a questão da autonomia, né? É por isso que eu vejo a sua filha brincando sozinha e criando. Ela tá sempre, né, criando coisas na cabeça dela, e você dá essa liberdade para que ela crie as coisas que fazem sentido para ela. Então, assim, o que você queria que todo pai, toda mãe, todo professor soubesse para que as crianças tivessem uma infância mais livre, e ao mesmo tempo que essas crianças adoecessem menos ali nesse processo do desenvolvimento? Brincar leva tempo. Educar requer tempo. Requer dedicação e não volta. Não volta. Você vai ter o quê? 12 apresentações na escola? Menos? Bebê não apresenta, né? Você vai ter o quê? 10 dia da família, da escola, dia dos pais, dia das mães, 10 festas juninas? Considerando volta. Que é dos 3 aos 14 ali, que os 15 já não vai querer participar. Não volta. Eu falo, aproveita. Não vai voltar. Não volta. E cada vez fica mais difícil. Os desafios também vão mudando. E os pais precisam entender a criança. Entender muda tudo. Às vezes a mãe fala assim, ó, esses dias eu presenciei uma cena no shopping. Eu falo assim, gente, eu não posso mais sair de casa, eu não paro de trabalhar. A mãe... Você tá analisando os filhos dos outros no shopping, é isso? Escuta, não tinha como, eu tava tentando almoçar. A mãe do meu lado, as duas filhas brigando. Aí a mãe pegou e falou assim, o quê? Vocês estão brigando depois de um dia no shopping, no Parque da Mônica, não sei o que lá? Tá vendo esse brinquedo aqui? Eu vou levar embora. Levantou, pegou a sacola de brinquedo e sumiu. Aí eu falei, agora ela vai ter que bancar. Se ela falou que ela vai levar o brinquedo embora, ela vai ter que desaparecer, ela vai ter que ir na loja devolver, senão a palavra dela não serve de nada. O que ela fez? Passou algum tempo, que ela viu que a birra parou. As crianças, porque a hora que ela pegou o brinquedo, a criançada, não, mãe, não. Ela, o quê? Eu vou assim, pá. Saiu do restaurante. A hora que ela voltou com o quê na mão? A sacola. Aí ela falou assim, resolvi dar mais uma chance. O que as crianças estavam fazendo? Birra. O que a mãe fez? Birra. Você não vai me obedecer? Como eu sou poderosa. E saiu com a sacolinha, entendeu? Eu falei, cara, ela não vai bancar, ela vai voltar com a sacola, que ela não ia devolver a sacola. E ela perdeu a razão. Invalidou a própria fala. Mentiu pras crianças. Perdeu a autoridade dela, que ela queria tanto. Ela fez birra igual a gente aprende tudo por imitação, né? Essa questão da mimética, muito estudada, inclusive, na fala, né? Da importância da criança ver a nossa boca como aprendizado para aprender a falar as palavrinhas. E comportamento também, né? Então, não adianta, a criança atende o telefone ali da mãe e a mãe fala assim, fala que eu não tô. Ou fala que eu não tô aqui. E aí depois fala, olha, não pode mentir. Então, você tá me ensinando a mentir. Uhum. Então, acho que os pais terem cuidado, né, sobre o próprio comportamento, justamente para que a criança não faça a imitação do comportamento disfuncional deles também, né? E quando a gente fala sobre o que prejudica mais o desenvolvimento, eu vejo que a gente tá falando muito de tela, muito do digital, porque é o que tá mais sendo falado em relação às mídias sociais, da criança ter limite ali para ter um Instagram da vida, de não ter o celular próprio até os 16 anos. Tem muita gente falando várias regras. Mas o que você acha que é do comportamento do adulto cuidador? E aqui eu tô falando pai e mãe, gente, e considere as tias, as avós e todo mundo, os cuidadores da criança. O que é do comportamento do cuidador que ele tem que ter muito cuidado para que essa criança não adoeça mentalmente, assim? Eu acho que é fala. Que Melanie Klein diria que seria um estigma que a gente põe na criança, né?
você é burro, você não aprende. Aí depois fala, ai não, é que a mamãe te ama. Entende? Eu acho que a fala tem um peso muito grande. Ela constrói, ela destrói. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E com os nossos atos também. Quer ver uma coisa boba? Esses dias a Cecília bateu o pé na cadeira. Ela tava andando e sem querer ela bateu o pé na cadeira, chutou a cadeira, assim. Tropeçou, sei lá o que aconteceu. Aí meu marido foi e falou assim, cadeira, sua feia. Sabe as coisas que ele faz? Não faz isso com a Cecília, bateu na cadeira. Aí eu fiquei parada assim, eu falei, você já refletiu o que você acabou de fazer? Ele, como assim? Ué, não é assim que faz? Minha avó fazia assim, minha mãe... A gente vai repetindo o modelo. Eu falei, você ensinou ela que quando ela se machucar ou quando algo machucar nela, ela desça a porrada, que o errado é o outro. A cadeira tava parada. Quem tem que prestar atenção é a Cecília, não é a cadeira, né? Mas por quê? Ele falou assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. A gente não para e a gente repete o modelo, quer ver, ó? A criança chega no consultório, a Aline, ele grita muito. Alguém tá gritando. Ou é a televisão, ou é o personagem do desenho, ou é a professora, ou é você. Quer ver a criança que fala assim, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Aí a mãe chega assim, para de gritar! Gente, Você tá gritando. Você tá gritando! Ele não vai parar de gritar, entende? A criança tá muito nervoso. Aí você fala assim, se acalma! Ela não vai se acalmar. Você tá mais nervoso que ela. Pra ela se acalmar, você tem que dar uma emoção oposta. Você tem que falar, calma, respira. Mas pra isso, você tem que estar calmo. Educar é autocontrole. Ai, eu não suporto birra. Você tem que lidar com a birra. Ele vai fazer, ele tem 2 anos. Você vai ter que saber controlar. Não adianta você virar as costas. A fase não vai passar sozinha. Olha lá, a mulher que deu exemplo no shopping tá fazendo birra até hoje, já deve ter uns 38, entendeu? Então, você precisa refletir o porquê que aquilo te irrita. O que aquilo causa em você, trabalhar com você, e aí você muda o outro. Você não consegue chegar e falar, é isso sim, porque eu sou sua mãe. E tem algumas fases que são naturalmente, biologicamente mais desafiadoras por conta do desenvolvimento ali. Tem até uma influencer assim, americana que mostra a realidade com a família e ela sempre fala do Terrible Two, né? Ali a fase dos 2 anos, onde a criança começa a falar mais não, tudo é não, né? A criança nem te ouviu, tá falando não, tá pedindo coisa e ela começa a andar sozinha. E tem essa questão dos 2 anos e a questão ali hormonal da adolescência, que as pessoas costumaram dizer que adolescente é difícil, que é aborrecente, que adolescente é assim mesmo, que também é desafiador porque existe um processo de rompimento, às vezes, com os pais, uma aproximação com os amigos, com as tribos ali, o que é completamente natural dessa idade. Como que os pais devem agir nessas fases, assim? Porque eu acho que muita coisa que o pai e a mãe sofrem ali é por não entender que aquilo é natural. É de não entender que aquilo faz parte ali do processo, né? E aí fica muito bravo com a criança. Eu já vi algumas mães conversando com o filho de 2 anos como se o filho de 2 anos tivesse 15 e tivesse entendendo. E é uma criança, às vezes vai dar um pitizinho ali mesmo, você tira ali, respira com a criança, tenta explicar no nível dela, entendendo que ela tem um pré-frontal que não freia como o nosso. Ela não tem nenhum pré-frontal desenvolvido para frear como o nosso. Então, assim, o que você fala para esses pais? Se tem algum local para estudar? Ou se deve procurar algum profissional para fazer terapia mesmo, pessoal, desses pais, justamente para entender melhor essas fases e saber como agir. Porque eu vejo muito em situações, assim, de shopping, lojas grandes, assim, que a criança começa a dar piti porque quer alguma coisa. Muitas vezes eu vejo que os pais começam a ter vergonha do contexto ali, do entorno, e não sabem o que fazer. Então, assim, o que você recomenda que esses pais busquem conhecimento, façam terapia pessoal? O que você recomenda? Primeiro que a gente precisa entender. Entender muda tudo. A hora que eu sei que é 2 anos que vai acontecer isso, que eu vou passar por isso, que eu devo assistir Y, fechou. Ah, não é o jeito dele. É porque tá acontecendo alguma coisa. E aí a gente precisa estudar. A gente precisa buscar livro, a gente precisa buscar curso. Se quiser fazer orientação com psicólogo, Aline, tá difícil demais, eu não aguento o meu filho. Ou às vezes a mãe chega e fala assim, eu não amo o meu filho, eu devo ser muito péssima. Não é isso. A gente precisa entender o que tá acontecendo e consertar isso agora. Não espera virar adolescente, casar e mudar de casa e entrar na faculdade. É agora que a gente cuida dessas coisas. E aí a gente sempre tem que lembrar uma coisa também, né? Os nossos filhos, eles vêm pra nossa evolução. Então, a gente tem muito que aprender com eles. E para aprender, a gente tem que se permitir viver aquilo, compreender o outro. Às vezes vem um filho para te ensinar a escutar. Às vezes vem um filho para te ensinar a pôr limite, a falar não.
né? Então, a gente precisa estudar. A gente vai comprar um carro, a gente lê tudo, a gente pesquisa e vai dando. E a gente vai ter um filho, a gente acha que nasceu um filho, nasceu uma mãe. Opa, peraí, não vem pronto. A gente precisa desenvolver o nosso olhar para aquilo. E na psicologia tem um monte de pensadores que foram trazendo coisas que nos ajudam, né? Tem um monte de livro, tem um monte de podcast, não dá para falar que a gente não tem informação, né? Ao contrário, hoje em dia a gente tem que filtrar até de onde vem informação. Tem Sociedade Brasileira de Pediatria, de Neuropediatria, de Psicologia, um monte de site, um monte de coisa. Mas a gente precisa entender. A partir do momento que a gente entende, muda tudo. De ter tempo com essa criança, né? Eu vejo que eu atendo muito empresário e com agendas super complexas de viagem e geralmente eu peço para me mostrar a agenda ou para me falar e aí tem aquele horário agendado ou de buscar o filho ou de tempo com o filho ali. Coloco tempo de qualidade com o filho, tempo fulano, ou coloco o nominho do fulano e é aquela janela ali de 7 às 8. E aí agendado. Eu acho isso muito mais funcional do que não dar tempo de fazer nada. Mas eu acho que o espontâneo, ele precisa acontecer também. No sentido de você ter tempo com o filho, no sentido no horário das refeições, de conhecer quem é o seu filho, de conhecer quem são os amiguinhos ou os melhores amiguinhos, qual que é o nome da professora, qual matéria que ele gosta, qual que é a matéria que não gosta. Se não gosta, por que não gosta? Qual a dificuldade? Se na educação física ele tem aptidão maior para algum esporte, se é no outro, se ele tem vontade de fazer música ou se ele tem vontade de ter alguma habilidade artística que ele queira desenvolver. Hoje eu vejo assim no consultório, vem a criança, fala, ele não fala, não conversa, aí a criança passa 1 hora comigo ali, blá, blá, blá. Eu falo, nossa, deixa 2 horas para ele, que esse 1 hora é pouco tempo para ele. E eu falei assim, os pais alguns não estão com tempo para próprios filhos. Alguns colocam na agenda nesse sentido porque tem uma agenda tumultuada. E outros não conseguem abrir esse espaço. E o tempo que essa criança fica em casa, né, eu saí de casa com 17 anos ali para estudar e não voltei mais. É muito curto, né? Então, que esses pais consigam aproveitar esse desenvolvimento, esse tempo com a criança, porque aquilo que é criado ali é o que vai ser o pavimento pro resto da vida, no sentido de construção de relação, de vínculo. Muitas vezes, né, a gente recebe, meu filho não liga para mim. E às vezes a gente tem que entender que pai que foi esse para esse filho não ligar ali na velhice, ou enfim, para não ter esse cuidado com esse pai. Então, eu acho que uma das coisas importantes, a gente falou sobre avaliação, sobre diagnóstico, sobre estudo, mas tá faltando presença, né? E não esquecer que coisas não substituem. Por mais que a gente trabalhe e queira dar tudo que a gente não teve, ou que a gente teve e a gente quer continuar o modelo, não substitui. Nada vai substituir uma criação de vínculo. Igual você fala, eu não tenho tempo de falar, mas eu pago a terapia para eles conversarem. Fico assim, perdeu essa criança. Que essa psicóloga tem o discernimento de falar, mãe, eu posso fazer o meu trabalho, mas você precisa conversar com seu filho. Eu sou escola, meu papel é até aqui. Eu já fico com ele das 7 às 5. Quando você pegar ele, que ele vai entrar no carro, não enfia ele numa tela. Conversa. Pergunta como foi o dia, mas ele não responde. Não vai. Você faz um interrogatório. Como é que fala de educação física? E a de português? E a de matemática? Nossa, que conversa é essa? Você faz assim a roda de um amigo, assim, no bar, você fala, peraí, quanto é que você ganha? Quantas horas você trabalha? Entende? Não tem vínculo. Mas é porque eu não tenho outro jeito, eu trabalho CLT. Gente, não tô falando aqui que é pra todo mundo abandonar o trabalho, não. O mundo não é não tô propondo uma intervenção de Alice, assim, agora as mães só podem trabalhar. De jeito nenhum. Mas é o tempo que você tem, você tenha. E eu sei que a gente tem que fazer janta, porque, pensa, o que acontece com a maioria das crianças? O dia na escola. Entra às 7, sai às 5, 5h30, 5h10, 5h20. Chegou no carro, pum, tela, porque ela detesta carro, porque ela tá cansada, porque ela tá nervosa, porque até em casa é trânsito. Chegou em casa, come. Mas aí ela não quer comer, porque ela tá cansada. Aí se eu dou o celular, ela come melhor. Aí depois da janta, é a hora dela brincar. E hoje ela tá cansada, ela não quer brincar, ela vai ficar na tela. Ou ela vai brincar 20 minutos, vai tomar um banho e vai dormir. Você perdeu quantas horas na semana com teu filho? E eu sei que é cansativo. Se a gente entrar no nosso cansaço, justifica todas as telas do mundo. Mas o prejuízo que causa não vale a pena. O tempo não vai voltar.
E se a gente não criar esse laço, a gente depois não recupera. Eu falo pro pai assim, ó, e a maioria dos meus laudos terminam assim. Senta no chão, brinca junto. A maioria termina assim. A última frase é sempre, tem tal coisa ou não tem tal coisa, e acredite sempre no potencial de fulano. Mas sempre tem a recomendação de brincar junto. Cuidado com o que está suprindo essa sua falta. É coisa? É tela? Eu sei, vai precisar ficar na escola. Às vezes a gente precisa um pouquinho do celular, mas às vezes a gente usa ele como desculpa, como muleta, sabe? E cai num negócio assim, ó. Ai, mas se eu não der, ele não tem o que fazer. Não tem? E como que era nos anos 90, nos anos 80? Mas não sabe lavar uma louça, não sabe arrumar uma cama, não sabe te ajudar a fazer uma janta, não sabe pôr a mesa, não sabe tirar. A gente tá criando quem? Entende? A minha filha faz ovo no café da manhã, ela tem 2 anos. E o meu marido fala assim, não, é porque ela é filha da Aline, porque se fosse minha, ela ia chegar na cozinha com 15, porque vai que se queima. Vai queimar! Se ela chega com 15, ela vai queimar! Eu já queimei, eu tenho 30, entendeu? Uhum. Tem que crescer, a criança tem que participar da vida da casa. Uhum. Tem que falar assim, mamãe, vamos junto tomar café? Vamos junto? Ai, mas é chato. Aí vira aquela criança, tudo é chato, só é legal a tela. Aí agora tem um outro problema, que as pessoas chegam no consultório e falam assim, tá, mas se eu tirar, ele não vai conversar com ninguém, tá? Porque ele só fala com as crianças online. Eu falo, mas ele não é um robô. Ele tem que falar no presencial, online não vai adiantar nada, entende? Então, às vezes, a gente vai caindo nas desculpas e esquecendo que é na mesa, que é no dia a dia que a gente ensina valor, que a gente ensina crença. Que no dia que você perguntar pro seu filho assim na balada, e aí, que você bebeu? Ele não vai te contar, mas ele vai contar pra psicóloga. Perdeu seu filho lá atrás. Entende? Então, eu brinco que a minha missão de uns anos pra cá veio salvar a infância, que eu quero que as crianças cheguem no consultório me contando que elas foram brincar de barro. Seja na pracinha em frente de casa, seja onde for, entende? Seja dentro de um apartamento, se vira, dá um jeito, bota uma caixa de areia, deixa ela brincar, deixa ela ser criança, mas dá trabalho, faz sujeira. Mas é a nossa função. E é a única oportunidade que a gente tem. Isso tudo vai acabar, gente. Acaba muito mais cedo. E aí eu brinco assim, depois eles nem lembram da gente. Nem lembram, nem quer saber. Você fala, meu sobrinho chega lá em casa e eu, lembra o dia que você caiu na poça de lama? Eu não, nossa, sabe assim? E aí a gente precisa. A gente tá numa era que a gente nunca comprou tanto brinquedo. Sendo que os principais, você fala, Aline, o que eu preciso pro meu filho se desenvolver? Qual é o melhor brinquedo do mundo? São elementos da natureza. É água, é terra, é árvore, é barro. É isso que a criança realmente precisa para se desenvolver. Ela precisa disso. Nós somos seres bichinhos, né? Somos seres humanos, a gente precisa disso. E a gente perdeu essa desconexão com a natureza. Olha o quão prejuízo a gente que trabalha com saúde mental veio nisso. Então, assim, as crianças, pelo menos, a gente tem que preservar. Eu sei que é difícil, eu também moro em apartamento. Eu tô numa dificuldade danada de achar escola pra ser, porque eu falo assim, adorei a escola, bilíngue, não sei de que país, parquinho, grama sintética. Eu falo, cara, a menina já mora em apartamento, meio período na grama sintética. Eu falo, essas escolas estão me dificultando. É difícil, mas a gente tem que achar uma solução. A gente não pode deixar a infância deles morrerem e ser trocada por assistir alguém brincar. Isso é triste demais lá na frente, entende? Porque se eu não tenho infância, se eu não tenho criatividade, eu não tenho sonho. Eu sou um adulto que continua reproduzindo. Igual eu não sabia brincar e imitava youtuber, eu vou crescer imitando alguém e eu não vou ser eu. Porque eu não criei nada. Um adulto sem infância, sem brincar, é uma casa sem alicerce. Entende? Então a gente precisa resgatar tudo isso. E são coisas simples, é onde a gente está se perdendo. A gente está focando muito no ter, no comprar o melhor, de comprar esse brinquedo pedagógico. Não que isso não seja necessário, mas a gente tem um índice que é até bonito, mas é muito triste. As crianças, se você pega, dá um Google aí, tem fácil no Google, as crianças não estão mais quebrando o braço, perna, se machucando, indo no ortopedista. Por quê?
Não é porque eu sou Não tá caindo da bicicleta, não tá brincando na rua, não tá jogando bola. Exato, não é porque o parquinho tá mais seguro. É porque elas não estão brincando. Aquele livro da Geração Ansiosa, tem uma parte que ele fala que os parquinhos não podem ser tão seguros. E aí, a primeira vez que eu li, eu falei assim, nossa... Que o Jonathan, ele fala algumas coisas assim que eu fico bem assustado com o jeito que ele escreve. E que faz todo sentido, assim, que um parquinho todo emborrachado, onde não tem quina, onde não tem uma ferpinha ali, essa criança não vai ter aprendizado. Então, que os parquinhos sejam potencialmente perigosos para essa criança aprender, para ela poder equilibrar, para ela segurar na corda. Que ela entenda a questão do risco, porque se for tudo emborrachado o tempo todo, ela não correr risco nenhum. E aqui eu não falo de risco de vida, eu tô falando de uma ferpinha que entra na mão, de um parquinho que o balanço tá um pouco estourado, mas essa criança fica muito protegida o tempo todo no indoor ali, né, naquele espaço controlado, e ao mesmo tempo ela tá zero protegida no lugar que ela tem acesso a tudo, inclusive a pessoas que potencialmente podem fazer mal para ela através ali do contato na internet. Então, assim, é uma super proteção desse lado externo, de brincadeira, tudo tem que tomar cuidado, tudo é emborrachado, todas as tomadas têm que ter silicone, todas as quinas têm que ter um protetor. Só que aí você dá uma tela pra criança, onde a criança tá vendo no YouTube de pessoas que você não conhece, que você não fica acompanhando, porque a tela é justamente essa terceirização, né? Então fica na tela para eu não ter que ficar o tempo todo com você. Então, eu acho que essa infância mais no modelo de antes, né? É uma infância que ela é potencialmente mais perigosa nesse sentido físico, né? Por isso que as crianças quebravam mais coisas. Mas elas eram mais protetoras no sentido de criação de vínculos, né? Hoje os meus melhores amigos são meus amigos de infância, né, que são da minha cidade natal. E eu fico pensando se as crianças de hoje que estão tendo essas relações mais mediadas por telas, que não tem essa coisa de dormir no amiguinho, de brincar junto no final de semana, de não ter muito essa cultura do brincar, se essas crianças vão desenvolver essas relações de amigo de infância, ou se isso vai se manter tão superficial e tão... que vai mudar tanto essas amizades que as relações vão ficando cada vez mais fluidas nesse sentido, né? Então isso é muito triste, assim, eu acho que vale muito você chamar atenção, porque você trabalha só com isso, você vê isso o dia inteiro, todos os dias, em várias famílias, em famílias que têm condições financeiras, no sentido de ter uma rede de apoio paga quando necessário, de uma funcionária para casa, de uma babá, de pessoas para cuidar, e ainda assim tem problemas no sentido de falta de tempo. Sim. Mesmo terceirizando parte ali do cuidado, seja da casa, seja da criança, mas que ainda assim tem esse problema, assim, né? E a pessoa que quer fazer tratamento com você, ser avaliado com você, você atende terapia ainda, Aline, ou é só avaliação? Só avaliação. Como o pessoal te acha? Qual que é o seu Insta? O pessoal me acha pelo Instagram, psicóloga Aline Dalacqua, no meu site, psicóloga Aline Dalacqua também. É Dalacqua com C-Q-U-A. Isso. Aline Dalacqua. E o que você... Aí, além da sua clínica, o que mais que você faz? Sua clínica é em São José dos Campos, né? São José dos Campos. Eu tenho uma clínica onde nós somos em 35 profissionais. A maioria é médico. Então, a gente tem do pediatra ao geriatra. Um monte de psicólogo, fono, diversas especialidades. Eu também dou aula na pós do Einstein. Dou aula em uma residência de psiquiatria. Tenho o meu curso para neuropsicólogos, que chama Atualiza Neuropsi. Onde... Quem quiser ser neuropsicólogo pode fazer o seu curso. Ou quem já e quer se atualizar, quer buscar um artigo, ler, continuar estudando. É uma formação continuada para neuropsicólogos. Tem uma galera que está chegando na neuro, começando a estudar, e tem uma galera, a maioria já é formada e continua ali. E é isso. E supervisão também. Supervisão de casos para neuropsicólogo, supervisão de casos no Einstein. Então, se o neuropsicólogo tá com uma criança ali difícil, não tá conseguindo fechar, dá para fazer supervisão com você também. Dá para fazer supervisão comigo. Então, deixa um recadinho aí, pessoal, final, pros pais, pras mães, antes da gente se despedir aí. Eu acho que o recado é esse, sabe? Entendam seus filhos, cuidem dos seus filhos, lembrem que a infância é muito rápida, muito passageira. Se permitam viver a infância de novo. Viver a infância dos seus filhos também é reviver a sua. É muito bom. E aproveitem, porque daqui a pouco essa fase já passou e a gente está aqui falando de adolescência, de vida adulta. Então aproveitem muito os filhos de vocês. Ter filho é uma bênção, é uma coisa muito boa na vida da gente. E o único defeito é que passa rápido. Ótimo, muito bom. Dá pra ver que você é apaixonada, né, por essa questão da criança, não só pelo cuidado com a sua filha, mas pelos pacientes, o brilho no seu olho, assim, dá pra ver que é algo que dá sentido pra sua vida. E é gostoso estar perto de gente que faz o que ama,
ama muito o que faz e que tem esse propósito que vai para além do trabalho ali, no sentido de recompensa financeira. Isso é muito gostoso de olhar, acompanhar. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Voou o tempo. Voou. Nem senti passar. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, por você que acompanhou todo esse episódio. Se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum episódio. Já curte, já compartilha aí no grupo das mães, no grupo da escola. Se a professora da escola não está entendendo a avaliação neuropsicológica, manda esse vídeo para a professora da escola, para a diretora da escola. E muito obrigada ao RD, Observatório de Dopamina, que é um ambiente de autodesenvolvimento que está sempre apoiando aqui os meus episódios. Um beijo e até a próxima.